Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso curso de técnicas de estudos para concurso. No vídeo de hoje, eu quero falar com você de algo que pode minar a sua reprovação. Algo que pode fazer com que você não seja aprovado no seu tão sonhado cargo público e pode tirar você aí da sua aprovação, tirar a farda de você. Então, sejam bem-vindos para a nossa aula. Na aula anterior, nós falamos sobre como você vai dominar a sua mente, dentro do módulo Domine Sua Mente. Falamos sobre a procrastinação, né? Como você vai vencer a sua mente dominando a procrastinação. Então, hoje nós vamos falar sobre superar as reprovações. Como eu posso superar esse fantasma das minhas reprovações? Jorge, eu já tive 25 reprovações. Eu estava conversando com um aluno ontem. Ele mandou mensagem, esse é o resultado da Polícia Militar de Minas, e ele mandou mensagem e falou: Jorge, eu não aguento mais ser reprovado. Eu não tenho mais força para continuar estudando. Aí eu virei para ele. A gente aprende muito com vocês. Vocês ensinam muito a gente. Eu aprendo muito com vocês. E aí ele me falou o seguinte, ele falou, cara, eu falei com ele, né, tentando animar, eu falei, pô, cara, eu já reprovei muito, já fiquei em várias etapas, e conversando com ele, né, tentando passar ali uma mensagem otimista para ele e tal. E ele virou para mim e falou assim, Jorge, eu tenho 25 reprovações. Você tem quantas reprovações? Aí eu parei, pensei, falei, eu já reprovei bastante. Eu devo ter aí umas 14 reprovações. E a gente está com ele há 3 meses, é um aluno da mentoria, tem pouco tempo. E aí eu virei para ele e falei, cara, olha só, você primeiro tem que entender como foram essas reprovações e contar de fato o que vale contar. Por quê? Eu tenho 14 reprovações, sendo que desde o começo, quando eu comecei a estudar, eu já comecei a estudar para valer. E eu consigo apontar para vocês reprovações que eu tive, que a culpa foi inteiramente minha. Não foi porque eu era incompetente, não foi porque eu não merecia ser aprovado, foi porque não merecia, tanto que eu não fui. Mas foi por falhas na minha preparação e me custou a minha aprovação. No último concurso que eu fui aprovado, concurso importantíssimo, um salário de 20 mil reais, eu fiquei aprovado numa discursiva. Por quê? Porque a estratégia que eu montei de prova foi uma estratégia meio kamikaze, que eu já tinha usado várias vezes, inclusive usei na PRF, deu certo, na PF não deu certo, mas a gente cria as nossas estratégias e vai para a guerra, mas sabendo que aquilo pode dar errado. Então, quando você cria suas estratégias, você tem que saber que aquela estratégia pode não ser a melhor estratégia e arcar com isso. E também tem a questão de você sair fazendo prova. Então, abriu o guarda municipal de Pindamonhangaba, o cara vai lá e faz. Polícia penal lá da ponte que caiu, o cara faz. Então, o cara sai fazendo todos os concursos possíveis e imagináveis, e aí ele pensa o seguinte, ele fala, pô, cara, não fui bem, reprovei, eu sou horrível, eu sou um bosta. Quando, na verdade, o que faltou para ele foi foco, preparação e estratégia. A gente sempre fala que a nossa tríade aqui da preparação é organização, disciplina, método, que vai gerar o resultado. Então, o resultado ele é consequência de organização, disciplina e método. Se você não tem organização, você não tem disciplina, você não tem método, logo o resultado não vai vir. Até vai vir o resultado, mas não vai ser o resultado que você quer, o resultado que você espera, o resultado almejado. Esse não vai vir. Por quê? Porque você fez tudo errado na sua preparação. E como você vai superar isso? Entendendo que reprovações é a regra. A aprovação é a exceção. Então, você está pronto para ser a exceção ou não? Beleza. Eu reprovei 25 vezes, eu tenho que passar. Não, você não tem que passar. Você vai ter que passar quando você estiver em condições de ser aprovado. Enquanto você não estiver em condições de ser aprovado, você não vai passar. Então, não adianta você ficar desesperado. Eu quero passar. Eu mereço passar. E etc. Se você, de fato, não estiver comprometido com a sua aprovação. Tá? Então, o que eu falo sempre os meus alunos aqui da mentoria, vocês aí que estão me acompanhando nessa aula, cara, entenda que a aprovação é um processo.
A aprovação ela é um processo. E esse processo não é da noite para o dia. Esse processo é um processo lento, gradual, doloroso. Então, reprovações vão ser parte do seu caminho. Jorge, você reprovou muitas vezes? Sim. 2006, eu descobri as Forças Armadas. Eu ainda tinha 16 anos, descobri as Forças Armadas. E aí eu resolvi estudar para concurso. Falei, cara, vou estudar, mas eu não tinha base nenhuma, eu tinha oitava série. E aí o tempo passou, eu admirava a Força Armada, falei, cara, isso é legal, eu quero, mas assim, eu não tinha perspectiva nenhuma, novo. E aí passei um tempo, eu trabalhava na feira, nesse período, trabalhava na feira mesmo, carregando caixa com meus tios. E aí, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro. E um dia, eu indo pra casa, acho que eu contei a história pra vocês, eu me senti mal, assim, eu falei, cara, eu tinha 17, eu vou fazer 18 anos agora. Passou um ano de quando eu comecei a pensar na Força Armada, mas eu pensava como alistamento, eu não sabia que tinha concurso. E aí, eu pensando numa possibilidade de mudar de vida, eu vi no militarismo, nos concursos militares, aí eu fui entender sobre a ESA, etc. A minha oportunidade de mudar de vida. Cara, e eu investi tudo que eu tinha para estudar. Porque geralmente a gente resume, né? Fala, fiz, reprovei. Não. Mas eu investi tudo que eu tinha para estudar. Tudo. E aí, eu fazendo preparatório para a escola de sargento do Exército, o curso durava 3 meses, eu consegui pagar 3 meses, acabou o curso. E aí eu renovei, mas eu renovei parcelado, eu já não tinha dinheiro para dar à vista na preparação. E aí, o que aconteceu? Eu paguei 1 mês, paguei 2 no terceiro mês, para completar 6. Eu tinha pago a primeira vista, para faltando só 1 mês. Eu não tinha mais dinheiro, eu ia ter que sair do preparatório na reta final do concurso. E aí, um amigo meu, Bruno, não esqueço o nome dele, eu depois perdi o contato com ele. O Bruno chegou para mim, eu fui na secretaria, ele estava do lado. E o Bruno chegou para mim e ele já era mais velho, era o último ano dele de ESA. O Bruno conseguiu passar na ESA. E aí ele virou pra mim e falou assim, o que tá acontecendo? Eu falei com ele, cara, é meu último mês, eu já paguei 2, eu não tenho mais dinheiro para pagar, não tenho nada mais. E aí o Bruno foi e pagou aquela mensalidade para mim, eu não esqueço disso. O Bruno pagou aquela mensalidade para mim e eu falei, cara, como é que eu vou te pagar? Eu não tenho dinheiro agora, esse mês eu tô estudando, então até eu voltar a trabalhar. Ele falou assim, faz o seguinte, não me paga não. Devolve isso para outra pessoa. Faz para outra pessoa. Por isso que eu tento sempre ajudar. Quando eu posso, eu não me esqueço daquele pedido que o Bruno fez. E beleza, fiz a prova. Então tu imagina que vai ter uma história bonita, né? Vai passar e... Não passei. Reprovei. Reprovei por 0,25 décimos na prova discursiva. Cara, eu fiquei tão mal. E eu falei, cara, eu vou carregar caixa mesmo. Meu negócio é carregar caixa. E isso demorou pouco tempo, né? Porque eu pensei, cara, e o que eu já construí até aqui? Eu vou jogar tudo fora. Eu já estava estudando, tinha 6 meses. Pô, de analfabeto funcional, eu já tava ali, pô, bem pra caramba. E aí, eu falei, não, vou tentar de novo. Aquele ano era de 6 meses o concurso, 2 vezes ao ano. Agora que é uma vez só. E aí eu voltei a estudar. Bem pra caramba. Dessa vez estudei em casa, pegando vídeo aula de CD com um amigo. Reprovei de novo. Dessa vez por 0,4 décimos. Era 0,25, foi para 0,4. Enfim, reprovei e, cara, entrei em depressão. Falei, cara, não é para mim, não vai ser. E aí eu conversando com um amigo, ele virou para mim e falou assim, Jorge, por que você não aproveita tudo isso aí e sai fazendo outros concursos? Tem concurso agora de fuzileiro e tal. Eu tinha visto na banca de jornal, um dia indo pra casa eu vi, eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui. Ele comentou comigo, eu falei, E aí eu fiz, cara. Eu fui e continuei estudando para a prova de fuzileiro naval e fiz o concurso para fuzileiro naval. Passei para fuzileiro naval. Fui aprovado. E cheguei lá, eu vi que não era aquilo que eu queria, mas eu já tinha já estava bem estudando, né? Já estava ali, comecei a fazer faculdade. E aí comecei a fazer outros concursos e encaminhei aí as minhas aprovações. Mas nesse tempo que eu passei, aí eu comecei a fazer outros concursos. Comecei a fazer concurso da PF, PRF, reprovei em vários. PF 2012, PRF 2013, 2014,
2015 começa as aprovações em concursos assim mais elevados. Passei na PPDF, concurso extremamente concorrido em 2015, dentro das vagas, mas depois de ter reprovado 2012, 2013, 2014 na Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Mas uma coisa que eu peguei para mim é, cara, eu não vou me entregar. O que eu estou construindo é uma estrada e eu queimei as minhas pontes, eu não posso voltar. Então queima as suas pontes, é um caminho sem volta. Você não pode se entregar às suas reprovações. Se você se entregar às suas reprovações, elas vão dominar você. E essa será a sua realidade. Então eu sempre pensava, não, eu estou escrevendo a minha história, as minhas reprovações vão ser as pontes até a minha aprovação. Isso aí tudo vai virar história. Beleza. E passei na PP DF, passei na PP Federal. Aí eu fui tomar posse na Polícia Penal Federal. E aí depois disso eu comecei a tentar concursos maiores. Tentei a BIM, reprovei na discursiva, na dissertativa. Nas discursivas eu passei, fiquei na dissertativa. Enfim, reprovei em vários outros concursos aí, Câmara dos Deputados, Senado, eu perdi a prova, agora eu não pude ir fazer porque eu estava na minha lotação lá em Manaus, eu não consegui voltar a tempo. Enfim, várias reprovações e várias aprovações. Então, eu consegui lidar com isso e entender que reprovação é parte do processo que vai me levar até a minha aprovação. Então, eu não posso pensar que a reprovação é um fim em si mesmo. Não, a reprovação ela é um processo, ela é uma passagem até a minha aprovação. Então, a sua mentalidade tem que estar no alvo. E qual é o seu alvo? Ser aprovado, tomar posse. Se você ficar pensando no que passou, você não vai ser aprovado nunca. Então, o que eu quero que você faça hoje? Você mude, as pessoas chamam de mindset, né? Você vai mudar o seu pensamento. Você vai mudar a sua forma de pensar. Cara, minhas reprovações são etapas até a minha aprovação. Então, quantas etapas eu tenho? Não sei. Não sei, as minhas etapas até a primeira aprovação foram só duas reprovações na ESA. Mas depois eu tive várias outras reprovações até chegar hoje na Polícia Rodoviária Federal, que não é o final. Eu já estou estudando para outro concurso. E assim como você, pode ser que as suas reprovações sejam 30, mas você vai ter que fazer a sua etapa. Você não pode abrir mão do processo no meio do caminho. Como se você estivesse fazendo uma viagem do Rio de Goiás para o Rio de Janeiro. Você vai passar por Minas, você vai passar por São Paulo e você vai chegar no Rio. Agora, se você falar, não, eu não vou passar por Minas, você vai ter que fazer um atalho, um desvio. Agora, por São Paulo, você vai ter que passar obrigatoriamente. Não tem como. Então, você vai ter que enfrentar o seu processo até a sua aprovação. Esse processo pode ser doloroso, esse processo pode ser penoso, custoso, mas você vai ter que enfrentar. E você só vai ser aprovado quando você entender que reprovações fazem parte do processo para a aprovação. Beleza? Pessoal, eu espero que tenha te ajudado essa aula. Por quê? Porque a sua mentalidade é o que vai definir a sua ação. A sua mentalidade vai definir se você vai ser aprovado ou não, reprovado ou não. E se essa situação de reprovação vai dominar você e você vai ser um eterno reprovado, aquele cara que desistiu no meio do caminho, como eu conheço vários. Então, eu estudei com muitas pessoas que desistiram. Esse dia eu estava lembrando de um. Dei maior força pro colega, dei material, emprestei, falei, cara, eu vou pagar a sua prova e tal. E ele desistiu na primeira reprovação. E direto eu falo com ele, cara, continua. E aí, hoje eu fico vendo, ele ficou pelo caminho porque ele se entregou. Então não se entregue. Pode ser que o seu caminho seja mais tortuoso que o meu. Pode ser que seja mais tortuoso que de outras pessoas, mas não se entregue, porque você vai limitar onde você vai chegar. Beleza? Tamo junto, forte abraço. Até a próxima. Valeu!